E fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar das oitavas de final da Champions League. Ontem, terça e ontem a gente já teve os 4 primeiros jogos dessas oitavas finais. A gente ainda vai ter mais outros 4 jogos, dia 21 e dia 22. E a gente vai falar cada um deles, a opinião e também como é que fica a situação de cada time em relação para os jogos de volta. Então vamos começar dos jogos de terça. Terça a gente teve PSG e Bayern. PSG e Bayern, jogo no Parque dos Príncipes, né? Um jogo em que um primeiro tempo não teve fortes emoções entre as duas equipes, mas que no segundo o Bayern conseguiu jogar melhor. Foi aquele duelo ataque contra defesa. Um Bayern que impôs o seu ritmo de jogo, como que é de costume, indo para cima. E contra o PSG não foi diferente. E o PSG que está uma crise, está mal no campeonato francês, que perdeu o último jogo no campeonato francês e já estava vindo pressionado, já que o Mbappé tinha se lesionado. Tinha aquela dúvida se o Messi ia jogar, o Neymar, se o Mbappé e o Messi iam jogar, né, já que os dois estavam lesionados. Só que o Mbappé ficou no banco e jogou só Messi e Neymar. E foi um jogo que o Messi ficou apagado, não chutou muito pro gol, não impôs muito perigo. E um PSG que viu o Bayern fazer o gol com o Coman, tanto que na comemoração o Coman, por respeito ao time francês que ele já jogou, não comemorou. E esse resultado para o Bayern é bom, já que no dia 8 de março ocorre o jogo de volta. E a situação fica assim: o PSG tem que fazer 2 gols de diferença para avançar. E o Bayern joga por qualquer empate: 1-1, 2-2, 3-3. Se terminar o jogo 1-0 para o PSG, vai para prorrogação e possivelmente pênalti. Se terminar 1-0 para o PSG. E o PSG só avança com 2 gols de diferença. Então, seja uma situação bem complicada para o PSG, para o jogo da volta que vai na Allianz Arena, na Alemanha. E vamos falar de Milan e Tottenham, um jogo que a gente não teve muitas emoções. Um jogo que foi 1-0 para o Milan, um gol chorado do Brahim Dias. Um jogo que foi muito baixo pelo nível que foi apresentado pelo Tottenham e pelo Milan. Foi um jogo, poderia até terminar do 0-0, mas um jogo que o Milan conseguiu se impor e ganhar por 1-0. A situação nesse jogo fica: o Milan joga por qualquer empate, assim como eu já falei do jogo do PSG, né, que o Bayern joga também pelo empate, o Milan também joga por empate, e o Tottenham por 2 gols de diferença, e 1 gol de diferença vai para a prorrogação e pênalti. E o jogo vai ser na Inglaterra, no Tottenham Hotspur Stadium. Então, um Tottenham que não está apresentando aquele futebol como o torcedor queria, né? E o Milan conseguiu se impor disso, por mais que não foi um jogo para lá de emocionante, né? Foi um jogo que foi um nível muito baixo entre as equipes, mas que o Milan sai em vantagem nesse duelo. Então, lembra que a gente vai ter Bayern, PSG e Tottenham e Milan no dia 8 de março é a volta. E vamos falar dos jogos de ontem que a gente teve. Vamos falar dos jogos de ontem. Vamos começar por Borussia Dortmund e Chelsea. Borussia Dortmund e Chelsea que fizeram um jogo à la Champions League. Um jogo disputado, um jogo que o Chelsea criou chances, mas que o Chelsea parou na muralha amarela e nas defesas do goleiro Kobel, que foi muito importante no jogo de ontem. Um Chelsea que teve bola no travessão, teve finalização que o goleiro pegou, mas que o Dortmund conseguiu se impor e ganhou por 1-0, resultado magrinho, mas conseguiu impor o seu jogo, conseguiu ganhar de 1-0.
Como é que fica para esse jogo, como eu já falei dos outros dois que eu já acabei de falar. O Dortmund joga por qualquer empate na Inglaterra e o Chelsea precisa fazer 2 gols. Um gol leva o jogo para a prorrogação e para os pênaltis. Então, esse foi um jogo digno de Champions, que foi um jogo lá e cá, né, ao mesmo tempo. Foi um jogo que o Dortmund criou, mas que teve o Chelsea que teve chance, teve, como eu já falei, bola no travessão, o Dortmund teve bola na trave, mas que o Chelsea parou na muralha amarela e também no goleiro Kobel, que foi muito importante para essa vitória do Dortmund. E vamos falar de Bruges e Benfica. Bruges e Benfica. Benfica ganhou de 2-0. Um resultado já encaminhando a vaga, né? Um Benfica que na temporada perdeu um jogo até agora, dos 37 que teve ao longo da temporada, tá invicto. Um jogo que o Benfica se impôs o seu ritmo de jogo, conseguiu jogar bem e conseguiu fazer o que era necessário, matar o jogo. E fez isso. Conseguiu ganhar de 2-0 com gols do David Neres, e o brasileiro fez gol, né? E como é que fica pro Bruges? Já é uma missão impossível, já que o Bruges tem que fazer 3 gols e 2 deles leva para prorrogação e pênalti. E o Benfica joga na tranquilidade, já que se o Bruges fizer um gol, não ameaça em nada. Mas se fizer 2 ou 3 avança e 2 leva para prorrogação e pênaltis. Então o Benfica vai jogar na sua casa, vai ter a vantagem de poder jogar com o seu torcedor. E o Benfica conseguiu fazer o que era importante, impor o seu jogo e matar o jogo. E o Benfica que, para mim, tem chance de chegar numa semifinal de Champions ou até chegar numa final, mas vai depender muito, né? E o que a gente mostra em relação desses jogos, né? A gente mostra que a gente teve jogo que a gente teve os primeiros tempos bem abaixo, né? Menos o de Dortmund e Chelsea, foi um jogo disputado, mas foi um primeiro tempo abaixo, como a gente viu de PSG e Bayern, Milan e Tottenham. O jogo do Bruges foi um jogo que o Benfica movimentou mais, né? Impôs o seu ritmo de jogo, né? E uma coisa que mostra as dificuldades que cada time tem. O PSG que teve dificuldade. E também um PSG que teve dificuldade e que está numa crise. Está numa crise que ainda é difícil ainda. E um jogo e também nesse jogo do Milan, que foi um jogo que não teve muitas chances. Então foi um jogo que não teve muito, tanto que o gol foi chorado, tanto que podia ter terminado 0-0 esse jogo. E a gente viu também que a gente viu em relação desses 4 jogos, 2 jogos que o jogo do Dortmund Chelsea foi jogo lá e cá, foi um jogo lá e cá com várias chances, e um jogo do Benfica que o Benfica impôs seu jogo e conseguiu passar na tranquilidade. Bom, a gente ainda vai ter os jogos na outra semana: Liverpool e Real Madrid, Eintracht Frankfurt e Napoli, dia 21. Na quarta, RB Leipzig e Manchester City, e Inter e Porto. A gente vai ter os jogos, esses são os jogos de ida. E eu vou trazer a opinião e análise do que teve. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. E a gente se vê no vídeo de domingo. A gente se vê no vídeo de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscreva para poder fortalecer cada vez mais o canal. E a gente se vê. Um forte abraço a todos, valeu e falou!